Ei, aqui é a Iana Coimbra, jornalista, pesquisadora, doutora em comunicação, escritora, mãe, leitora compulsiva, e este é o podcast Aqui Tem Textão. No episódio de hoje a gente vai falar sobre doenças raras. Existe uma data nacional para chamar a atenção sobre essas doenças, que são raras, mas a gente pode falar que não são poucas, são muitas. A gente começou o podcast do Aqui Tem Textão com a Priscila Narvaez, em que ela falou sobre a doença dela, que é uma doença rara, a esclerose lateral amiotrófica. E hoje, quem está aqui para conversar com a gente é a Fabiana Kirsten, está falando lá do Sul, está lá em Balneário Camboriú. Não, é Blumenau, né? Em Blumenau. Blumenau, já estou chamando até o lugar errado, tá vendo? Fabiana, que bom que você está aqui, obrigada pela sua presença. Se apresenta para a gente, já que eu já comecei te apresentando, chamando o lugar errado, né? Tudo bem que está tudo em Santa Catarina. Acertou o estado, tá tudo certo. E Ana, querida, que alegria estar contigo para a gente falar de um assunto que eu confesso para você que eu nunca me imaginei falando sobre ele, né? É uma coisa que a gente não espera lidar, que a gente não espera falar, mas deixa eu primeiro dizer quem eu sou, né? Você já disse que eu sou a Fabiana Kirsten, então eu moro aqui em Blumenau, Santa Catarina, sou jornalista também, assim como você, e sou mãe da Letícia, que tem 11 anos, meu universo de trabalho é o universo da educação, trabalho com estratégias de comunicação voltadas para a instituição de ensino, foi assim que a gente se conheceu, né? Sim, Na verdade, sim. Eu te conheci de outra maneira, eu te conheci com muitos textões, e a partir desses textões veio a vontade muito grande de te trazer para uma palestra com a gente aqui no Sul, e a gente concretizou isso no ano passado, a gente pôde bater papo aqui, foi bom demais, não foi? E foi um marco para mim, né? E é legal, assim, como que os textões que eu escrevo aqui da minha casa, do meu escritório, falando de questões da minha vida, de como eu sinto, eles vão criando pontes, né? Eu não é à toa que o podcast também chama Aqui Tem Textão, porque eu acredito que a gente está produzindo textos aqui e criando pontes com outras pessoas que vão se conectando com a gente. E aí, quando você mandou aquela mensagem, né, por DM, Ana, você faria uma palestra aqui em Blumenau? Eu falei, mas claro que eu vou. E aí, na hora, né, a cabeça da pessoa já começou a pensar, peraí, como que eu posso tornar essa viagem ainda mais legal? Opa, peraí, Beto Carreiro tá perto. Fabi, será que rola levar a família? Aí eu passo no Beto Carreiro, estico, faço um negócio legal. E foi um marco na história da minha família. Preciso te agradecer por isso publicamente. E foi super legal, né? Foi um evento que a gente estava falando de memórias e vocês vieram para cá e criaram memórias lindas aqui em família, né? A gente pôde acompanhar um pouquinho o que vocês viveram e foi lindo. E foi muito bacana porque é um marco disso, assim, né? A gente ainda não tinha feito, no ano passado foi um ano de muitas viradas na minha vida, em 2023 foi um ano de muitas viradas, eu já tinha feito viagem sozinha, já tinha feito uma viagem só com o marido, tinha feito viagem com a minha família inteira, que são tipo 20 pessoas, né? Todas as crianças, primos, minhas irmãs e tudo mais, mas a gente não tinha feito uma viagem nós quatro, eu, Fred e as crianças. Então, na hora que você veio com esse convite, eu falei, meu Deus, é a oportunidade. E a gente criou memórias maravilhosas, e até hoje, quando você pergunta para o Nicolas e para a Catarina, a gente faz o nosso processo de inventário todo final do ano, né, o que foi muito especial. O Beto Carreiro, a viagem para o Sul, nos marcou muito, né, por tudo, né. Vem em Balneário Camboriú, tá vendo que eu falei de Camboriú, cidade linda, passeamos por Blumenau, fomos a Pomerode, você me indicou, falou, vai a Pomerode, você vai gostar, cidade maravilhosa, e é muito gostoso a gente conhecer esse tanto de Brasil que tem dentro do Brasil. E te conhecer foi um presente, né? Que conexão boa que a gente fez, e aí o que eu não sabia é que dentro daquele padrão de família lindo, né? Que vocês três são lindos, você, seu marido, sua filha são lindos, é que a Letícia tinha o diagnóstico de uma doença rara. Sim, uma doença rara, uma doença degenerativa na retina, né? Então, uma doença que afeta a visão, que já desde o diagnóstico dela até agora, nós estamos entrando no segundo ano de diagnóstico dela. E desde lá já levou muito da visão dela, já levou uma porcentagem grande com impactos assim fortes no dia a dia dela, mas não é uma doença que nós conseguimos enxergar a doença. Você olha para ela, você vê uma criança 100% normal, você vê os olhinhos dela 100% normais. Então não é uma coisa que as pessoas enxergam, né? Doenças raras, a gente passa por essas dificuldades até de chegar em um diagnóstico, de entender o que tem ali, né? Porque ela não é visível, ela não dá sinais óbvios, né? Senão ela não seria raro. Então, nós convivemos com essa situação com a nossa menina. Como que vocês descobriram que tinha algo errado com a visão dela?
Sim, nós descobrimos isso na prática de dia a dia, Ana. Ela usa óculos desde pequenininha, usa óculos desde os 5 aninhos, mas aquela coisa assim é normal, como qualquer outra criança usa, que tem as suas dificuldades, que ela gostava muito de brincar de bonequinha com coisas pequenininhas, que precisavam de encaixe, e às vezes ela não dava conta daquilo, né? E aí a gente foi buscar, né? E encontrou um problema de visão, mas um problema como qualquer outra criança tinha. E um problema que seria muito normal ao longo da vida dela, e minimizando ao ponto de chegar na adolescência sem esse problema. Então, tínhamos um cenário normal. Mas foi em 2022 que nós percebemos coisas diferentes nela. Por exemplo? Que a gente começou a perceber ela correndo na frente da TV para enxergar alguma coisa, que nós começamos a perceber o material da escola vindo para cá, para ela poder enxergar, fazendo tudo muito de pertinho. Ela gosta muito de cores, muito de pintura, muito de desenho, muito das artes, e fazendo tudo muito de pertinho. Parece que foi assim um processo de, em um mês, muita coisa aconteceu. E estava muito pertinho do aniversário dela. Ela ama fazer aniversário, ela gosta demais dessa data. Foi em abril de 2022 que a gente começou a perceber alguma coisa diferente, mas a gente pensou assim, maio é aniversário dela, vamos dar uma segurada, vamos deixar passar o aniversário e depois vamos para o oftalmo, vamos lá pedir para adiantar a consultinha de rotina dela. O que a visão de mãe diz nessa hora? Vamos aumentar o grau desse óculos. Ela usava, qual que era o grau que ela tinha na época e qual que era o diagnóstico? Era o que? Astigmatismo, miopia? Astigmatismo, mas super normal, estava em 2 e pouquinho de grau, nada de extremamente complexo, super normal, mas nosso entendimento simples ali naquela hora foi de, vamos precisar aumentar o grau desse óculos. Esperamos passar o aniversário, curtir o aniversário, já que ela ama tanto, e aí fomos então para o oftalmo dela, que é uma querida, que acompanha desde pequenininha ela, e aí foi para aquele exame de olhar para as letrinhas, e ali me deu o primeiro susto. Ela Sabe aquela primeira tela? A primeira tela da letra grandona? Ali já não deu. Daí, né, a gente já sente aquele desconforto, já começa a se mexer na cadeira pensando, opa, tem coisa errada, no último exame não estava assim. E a médica, muito, muito tranquila, né, insistiu mais um pouquinho, tentou, mas viu que não dava, e parou ali, já não quis expor ela a continuar tentando, né, e aí terminamos ali esse exame, e ela falou para nós, olha, nós vamos ter que dar uma investigada a mais, tem alguma coisa que não está funcionando como deveria, e a gente vai precisar investigar. Depois de tudo, a médica contou para a gente o que ela procurava alguma coisa neurológica para justificar isso. Tinha que ter acontecido alguma coisa neurologicamente com ela, para justificar uma perda de visão tão rápida, em tão pouco tempo. E aí veio aquela maratona de quase virar a nossa menina do avesso em busca de alguma coisa. E como é difícil, né? Como mãe, ver a sua filha sendo submetida a tantos exames e a tantos processos. Isso. Alguns mais invasivos. É cruel, né? Alguns mais invasivos. E sabe onde é que foi assim o meu... Claro, foi ali aquele baque inicial de ver que naquelas letras grandes ela não enxergava, mas para mim, quando eu comecei a ver aquelas guias de exame escrito urgente, aquilo ali para mim foi o sacode. Como assim urgente? Como é que a gente está fazendo tanto exame em tão pouco tempo? Eu não conseguia planejar assim a minha tarde, era de manhã, eu não conseguia planejar a minha tarde, porque ligavam, surgiu o encaixe para esse exame, vem. Às vezes eu tirava ela da escola no horário de aula, porque tinha surgido o encaixe do exame, e os médicos tentando fazer acontecer, porque eles esperavam algo grande, não é algo normal perder a visão assim. Viramos ela neurologicamente procurando alguma coisa, ela passou pelos exames muito bem, ela é assim... Ela tem um sorriso maravilhoso, né? E ela tem um jeitinho otimista de ser assim, que ela passava por aqueles exames que tinha contraste, que tinha que injetar coisa, e ela dizia para nós depois, eu achei que ia ser pior. Claro que a gente encontrou muita gente legal nesse caminho, muita gente com uma sensibilidade incrível para ajudar, né? Mas neurologicamente não achamos nada. Tava tudo perfeito. Nada que justificasse, nada. Tava tudo 100% perfeitinho. E aí tu tem que começar a ir para os próximos passos. Aí na nossa cidade já não existiam mais esses próximos passos. Aqui esgota, né, as possibilidades. Aí enviam a gente para um centro maior, enviaram a gente para Joinville, uma referência em oftalmologia aqui em Santa Catarina. Lá também, nada. Não chegamos à resposta.
E aí você começa a excluir possibilidades, né? Então, não é isso, então, vamos para a área da genética. Lá vamos nós para Curitiba. E foi lá, então, que veio o diagnóstico dela já em uma primeira consulta com um especialista. Aí vem umas perguntas muito curiosas, né, Iana? Umas coisas assim que tu não consegue conectar uma coisa com a outra. Perguntas, por exemplo. O médico na consulta disse assim para nós: ela tem alguma manchinha no corpo na cor café com leite? Eu disse: tem. Tem uma manchinha na barriguinha, café com leite, desde que ela nasceu. Tá, o médico anotando. Passamos pela maratona de exames lá naquela clínica e no fim da tarde ele nos trouxe o diagnóstico, ele puxou um livro da prateleira dele, que ele tinha escrito um capítulo daquele livro sobre essa doença. Se chama doença de Stargardt. Nunca tinha ouvido falar, não sabia nem da existência disso. É uma degeneração macular, é uma doença que afeta a retina, uma doença progressiva, né? Então, ao longo da vida, a perda vai acontecendo e ela afeta diretamente a visão central. Só que ali, naquele primeiro momento, ok, o médico mostrou aquele capítulo para nós, mas aquilo não fez muito sentido para nós, era novo, né? Era novo. Só que o papel dele ali era só dizer para nós o que era. A gente queria saber mais, a gente começou a fazer perguntas e ele nos disse: agora vocês precisam buscar um especialista, né? O meu trabalho aqui era fazer os exames, era dar o diagnóstico para vocês. Agora vocês precisam buscar um especialista e vocês vão entender melhor isso. Agora você imagina uma mãe saindo de um consultório, a nossa filha Lê estava junto nesse momento, ouviu isso tudo, né? Você saindo de uma clínica com isso, com essa informação. Depois de você ter procurado tanto por respostas, você sair com essa informação. Foi quanto tempo até vocês chegarem ao diagnóstico? Super rápido, um mês e pouco a gente tinha essa resposta, super rápido mesmo, né? E só que foi intenso ali, né? Era muita coisa acontecendo, muito exame, muito isso, esgota aqui, não é aqui, vai para lá. Então foi tudo muito rápido. Nessas horas, Iana, quem diz assim, eu não tenho tempo, a minha rotina é super cheia, esquece. Você cava tempo, você cria tempo, você dá um jeito. Você dá um jeito, você se reorganiza e você vai. E eu sou aquele tipo de pessoa assim que gosta da vida planejada, organizada, sabe? E aí você vê que a coisa virou de ponta cabeça. Antes de sair lá de dentro daquela clínica, meu marido e minha filha já foram em direção ao carro e eu falei para eles: eu preciso ir ao banheiro. O que uma mãe foi fazer no banheiro? Chorar. Não, ali eu ainda estava firme e forte. Sério? Entrei na internet para olhar o que era isso. Ah, meu Deus. E aí o Google é terrível para essas coisas. E daí veio aquela coisa, uma doença degenerativa sem cura e tratamento que pode levar à cegueira. Eu saí daquele banheiro, eu não sabia se eu ia para a direita ou para a esquerda. Nós tínhamos uma viagem pela frente ali, né? Nós íamos voltar de Curitiba para Santa Catarina. Ali eu digo que eu tive a maior dor de cabeça da minha vida, naquela estrada ali, porque te passam um monte de coisa na cabeça, né? E tinha a expectativa de quem tinha ficado, né, Iana? Tem a família esperando para saber o que aconteceu lá, como é que foi lá, e você não sabe nem por onde você começa a contar, você não sabe nem o que você diz, porque nem você entende daquilo. É tudo tão novo, e você se percebe num universo, tá, e agora? Para onde é que eu vou correr? Então, assim foi o nosso diagnóstico dela, rápido, em um mês e pouco, com todas essas informações, e aí um desafio novo para a nossa vida como família. Como que ela recebeu esse diagnóstico, já que ela estava ali ouvindo tudo? Assim, Ana, se a gente dependesse dela, a gente nunca teria ido buscar algo a mais, porque ela não reclamava. Parece que ela foi se adaptando àquilo aos poucos. Para nós foi o baque de percepção, assim, de uma hora para outra, que a gente começou a ver ela fazendo essas coisas de forma diferente. Mas para ela, eu acho que foi gradativo. Não é acordar um dia e do nada estar assim. Então, ela foi sentindo aos pouquinhos, foi sentindo aos pouquinhos. E aí ela entendeu, desde o início, a complexidade disso ali, né? A gente não quis omitir dela. Ela fez perguntas duras para médicos que eu estava junto, eu estremecia com as perguntas, assim. Ela perguntava: e aí, eu vou ficar cega? Tem toda aquela coisa de como as crianças ao redor reagem, né, Iana? É muito delicado, assim. Criança, ela não faz pergunta na maldade, mas, aconteceu de ter amiguinha fazendo oração, dizendo: e tomara que a Lê não fique cega amanhã, né? Então, começar a ouvir que cegueira é uma possibilidade foi duro para ela. Mas quando ela perguntou para o médico: e aí, eu vou ficar cega? E o médico disse para ela: olha, se ao longo da tua vida inteira nenhum estudo surgir,
nada acontecer, quando você tiver mais velha, você vai estar enxergando assim, e mostrou para ela as fontes grandonas, o reconhecimento de pessoas bem de pertinho, mas falou para ela, você não vai ficar no escuro, porque a tua doença é na visão central, a visão ao redor você vai sempre ter. Ela não é uma visão de qualidade, não é uma visão de perfeição, mas ao redor você vai ter. Aquilo ali para ela foi, ai, que alívio. Saber que não ficaria no escuro foi para ela o que ela precisava. E dali para frente, ela foi só alegria, passando pelos desafios, pelos exames, pelos perrengues, mas com aquilo ali cravado nela, de eu não vou ficar no escuro, vai ficar tudo bem. E ela fala, e se eu ficar assim, está tudo bem. Eu me viro, eu me adapto, eu consigo. Ela é muito para frente nesse sentido, sabe? Eu nunca tinha pensado desse ponto de vista que a questão é ficar no escuro. E criança tem medo de quê? Ficar no escuro. Exato. E ela traduziu exatamente o sentimento dela com isso, o ficar no escuro. Ela associou muito a isso, né? E do jeitinho dela, ela fez essa pergunta e tirou a preocupação do coração dela. Sabia, no escuro ela não ficaria, ela poderia ficar com uma condição, ela pode ficar ao longo da vida com uma condição muito ruim de reconhecimento de pessoas de pertinho, de precisar de adaptação em uma série de coisas, mas ela tem o coração tranquilo porque o escuro não vem. E tratamento? Você leu ali que, a princípio, não é uma doença que tem um tratamento. Para onde que vocês foram? Vocês saíram daquele médico e vocês foram para onde? Assim, ó, sabe que eu sou uma pessoa inquieta. Eu sou uma pessoa, sabe aquela pessoa que as amigas, que as pessoas no convívio profissional ligam para pedir soluções, para pedir assim, como é que eu podia fazer isso? Você tem o contato de tal coisa? E eu já trabalhei com coisas assim que você fala com muita gente, parece que eu sempre tinha o contato para ajudar alguém. Um Google, né, praticamente. Isso, e daí você percebe que na tua situação ali, opa, eu não tenho essa resposta. E aí, faz como? Eu não sei resolver a demanda que está dentro da minha casa. Eu consigo ajudar um monte de gente, mas a demanda de dentro da minha casa eu não consigo. Isso para mim foi forte, administrar isso, entender, opa, não controlo esse negócio. E aí eu fui estudar, Ian, fui entender esse negócio. Fui ler tudo quanto é tipo de artigo sobre isso, conversar com médicos, e aí buscamos quem que é a maior referência no Brasil, é lá que eu vou primeiro. Fomos para a maior referência no Brasil, em São Paulo, que é quem nos acompanha, né, que é quem dá toda a assistência para ler, mas fomos até lá também para ouvir coisas duras, para ouvir, para entender a condição dela, mas para ouvir aquilo que o Google já tinha me dito. Não tem cura, não tem tratamento. Existem estudos, mas não tem nada que você possa fazer hoje. Não tem como impedir o avanço da doença? Essa era a minha inquietação. Eu queria pelo menos segurar onde estava. Ela já tinha perdido muito e eu queria segurar onde estava, né? E isso é o que as pesquisas estão trabalhando. Nenhuma pesquisa ainda achou a forma de reverter o que perdeu, mas as pesquisas estão trabalhando para segurar onde está. E por isso que muitas pesquisas querem agora as crianças a partir de 12 anos. Nada existe antes dos 12, tá? Nós estamos buscando, mas nada existe antes dos 12 anos. Mas ali nos 12 ela ainda tem uma condição de visão que, claro, ela já tem limitações, vai ter muita coisa que não pode, né? Que não vai conseguir dar conta sozinha, mas ali ainda tem uma condição de visão que se segurasse ali, opa, seria muito bom. Essa é a linha de pensamento das pesquisas. No Brasil, nada. Tinha uma pesquisa em andamento no Brasil que era voltada para adultos, mas ela foi descontinuada por falta de financiamento. A questão da ciência no Brasil, dessas pesquisas, tá assim, tem um abismo ali de distância do que se precisava trabalhar, né? E aí nós pensamos, ok, no Brasil não, então, o que nós vamos fazer? Onde tem? E comecei a estudar, comecei a pesquisar mais, ler artigos sobre isso, tudo aquilo que nunca fez sentido para mim na escola, sobre genética, comecei a entender sobre aquilo, porque eu queria poder conversar com o médico e entender aquilo que ele estava falando, e não ficar boiando sem compreender o assunto. A minha filha é a minha causa, né? E nessas horas a gente estuda, a gente busca, pesquisa, e aí a gente começou a ver pesquisas ao redor do mundo. Sabe aquela coisa assim, me chama que eu vou, onde tiver eu vou. Desde o início, assim, o nosso olhar foi esse, foi eis-me aqui, bora lá. Se vamos existir, resolver. nós vamos fazer. A cura não está na nossa mão, a gente tem clareza que a cura não está na nossa mão, mas como pais, tem coisas que a gente pode fazer.
E se nós podemos, nós vamos virar o mundo do avesso. E aí fomos pesquisar, então, sobre pesquisas mundo afora, achamos coisas legais acontecendo por aí, e achamos, assim, a que mais se encaixava, né, com o perfil dela, porque tem uma série de requisitos, né, a doença tem que estar assim, tu tem que estar em tal grau, tal situação, e a que fechava direitinho para ela, é uma pesquisa de um laboratório americano, mas que estava com recrutamento aberto na Suíça. Pensamos, Suíça, nossa filha tem cidadania alemã. Pensamos, vamos tentar, vamos tentar. Uhum. Temos uma amiga muito querida que nos ajudou nesse processo, que mora na Alemanha, é brasileira, mas mora na Alemanha e é neuropediatra. E ela também teve muito esse olhar, assim, de nós vamos ter que buscar em qualquer lugar que existir. Ela nos ajudou com contato no Hospital da Suíça, o hospital manifestou a possibilidade em recebê-la para consulta, para exames, e nós demonstramos desde o início o nosso interesse na pesquisa, porque os resultados deles estavam muito bons. E mostravam Quais os resultados que eles já tinham conseguido alcançar? Estagnar a doença, segurar onde estava. E isso é extremamente relevante, né? Daí a gente pensava, tu entra em pesquisa, tu ainda corre o risco de entrar no grupo do placebo, né? Ali era pequeno, o grupo do placebo era só 25%. A gente pensou, tem coisas que nós vamos fazer a nossa parte, né? Vamos deixar na mão de Deus, deixa ele definir que grupo ela vai ficar se ela entrar na pesquisa. Nos organizamos para isso, financeiramente é uma mexida muito grande, né? E não é ir para a Suíça, ou que legal, vamos amanhã, né? Envolve muita coisa, financeiramente, organização. Não ia ser um tempo tão curtinho que a gente precisava estar lá, então nos organizamos, e no final desse último ano, fomos para a Suíça com consulta agendada lá no hospital, com tudo certinho. Nós sabíamos que tinha a possibilidade de ouvir o sim e de ouvir o não. O sim, ela pode entrar em pesquisa a partir de maio. Maio agora, próximo, ela faz os 12 anos, né? Mas eles tinham comentado com a gente que seria importante vê-la antes, né? De completar os 12. Então, nós sabíamos que podia ter o sim, vai entrar em pesquisa em maio, ou sabíamos que podia ter o não por algum requisito, por não ter fechado, por ter feito os exames e lá ter aparecido alguma coisa que a gente ainda não tinha visto, né? E fizemos tudo lá, fomos até lá e veio o não, né? Mas por que veio o não? Qual que foi o critério para o não? Veio o não por um motivo que a gente não esperava. Eles fecharam o recrutamento da pesquisa antes de nós chegarmos. Mas não dava para avisar, gente? Coisas que não se explicam, né? Coisas que a gente tenta questionar até agora, mas elas não se explicam, mas eles fecharam o recrutamento antes, e não é uma decisão deles, né? É um laboratório que está por trás disso, com essa pesquisa em vários lugares do mundo, e quando você troca de fase da pesquisa, ela foi para a fase 3. É a última fase antes de virar um medicamento. Né? Então, ela já está mais avançada, mas existe perspectiva de ficar nessa mais uns 3, 4 anos ainda. Deve ir até que ela vire um medicamento. Mas é determinação. Virou de fase, ninguém mais entra. Então, nós saímos de lá com um não. Ai, né? Meu Deus, e a frustração? Como é que foi para lidar com essa frustração? Era bem o começo da nossa viagem, foi logo nos primeiros dias de viagem, e nós, como nós tínhamos feito todo esse investimento para ir até lá, a Lê queria muito ver a neve, queria muito viver essas coisas, né? Então nós já programamos uma viagem um pouco mais longa, ficamos quase 20 dias, mas esse foi já no começo, esse baque, né? E a gente pensa, e agora, né? Eu lembro da gente saindo de dentro do hospital, perfeitamente frio, um vento gelado naquele dia. Aí nós sentamos dentro do carro, assim, a minha sensação era de não sabia para onde eu ia, não sabia o que dizer. O meu marido queria conversar a respeito, eu falei para ele, hoje não dá. E nossa filha atrás solta a brilhante frase assim, tem chocolate? A gente está na Suíça, né? Tem um chocolate? Comeu seu chocolatinho, e daí ela tinha estudado muito sobre essa viagem, sobre o que tinha perto, o que não tinha, né? Daí ela fez os cálculos dela, ela disse, a gente está na Suíça, né? Mas bem pertinho daqui é a França. É rapidinho, uns 10, 15 minutos a gente está na França. Vamos ir para a França no resto do dia passear? Para ela foi assim, ouviu um não, ok, vamos buscar outros sims. Para ela teve uma naturalidade ali de viver isso e tudo bem. E para você? Para mim foi duro, né? Foi duro. No primeiro dia eu não podia nem pensar sobre isso. A gente colocou muita expectativa nisso, né? Eu sabia que o não podia acontecer, mas eu esperava um não mais justo se ele acontecesse, né? Um não por algum requisito, né? E ali isso é uma pergunta. E se não fosse essa questão do tempo, das etapas,
ela entraria nos critérios da pesquisa? Todos, 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 todos. Ah, aí fica mais difícil ainda ouvir esse não. Sim, e aí foi difícil administrar isso na gente, e aí ali naquele momento, no dia seguinte, a gente conversou um pouco sobre esse assunto, né, e daí a Lê disse para nós assim, nossa, como as pessoas da saúde aqui são diferentes do que no Brasil, né, no Brasil elas são mais legais, elas brincam mais, elas são mais acolhedoras, são mais divertidas, né, porque aqui quando a gente vai fazer exame, eles consideram que é uma criança, eles entendem, eles, né, tratam de um jeitinho que a gente não encontra em outros lugares, e lá é mais seco, mais sério, né, a questão do idioma já tem toda aquela coisa carregada do alemão falando, né, já é pesado, já é diferente, né, e ela disse, mas também imagina se eu entrasse nessa pesquisa e a gente tivesse que vir para cá 2, 3 vezes por ano, eles não são muito simpáticos, né? Gente, como que é dela essa leveza para olhar a vida? É dela, faz parte dela, ela faz com naturalidade, e para ela foi, vamos seguir viagem, que a gente tem muita coisa bonita para ver, seguimos, né? E para nós acabou também sendo um pouco assim, né? A gente pensou, aqui está tão perto do Natal, não tem o que a gente fazer agora. Não é no Brasil que eu posso ir lá questionar, dizer, explicar, espernear. Aqui é diferente, não tem, né? Então nós entendemos, nós vamos viver essa viagem em família, vivemos dias lindos, maravilhosos, e a coisa vai sentando, a informação vai sentando na tua cabeça. Mas aí quando a gente voltou, quando a gente chegou no comecinho de janeiro, eu pensei, tá, não deu lá, vai dar em outro lugar. E comecei de novo, e busca, e vai, e vem. Eu fiz alguns questionamentos para eles lá, né? Porque no fim das contas nós achamos aquilo injusto, né? Fizemos alguns questionamentos, ainda estamos em conversa com eles, mas eu entendi que não dava para parar, né? Que por mais que eu tenha vindo chateada, frustrada, incomodada com aquilo, eu ia continuar buscando, nós íamos continuar estudando, e é assim que nós estamos hoje, buscando outras possibilidades, fazendo contatos com outros lugares, estudando, entendendo, conversando com pessoas, e aí a gente esbarra em umas coisas curiosas, assim, Ana, a diferença de opiniões de profissionais, né? Tu escuta, não, isso aqui é muito bom, faça isso, não faça aquilo. No fim das contas, você percebe que você tem que criar a tua lógica. Você vai ter que criar o que você vai seguir, porque senão você conversa com um, você sai da conversa destruindo tudo aquilo que você achava que era certo. Então, tu vai tirando um pouquinho daqui, um pouquinho dali, e vai formando como é que você vai lidar com essa doença. Você vai entender que é dentro da tua casa, que é com a tua filha, o teu bem mais precioso, e vai criando o teu jeito de fazer as coisas acontecerem, né? Então, esse é o nosso status do momento, buscando outras possibilidades. Recebemos um sim de uma pesquisa, mas que nós não temos segurança de ir. Por quê? Ela seria a segunda criança do mundo a tomar a medicação, uma pesquisa muito inicial, ainda não tem assim uma caminhada de resultados, né? E pesquisa é pesquisa, ela pode te ajudar em uma coisa e pode te causar muitas outras. Aí você vai ler aquelas letras miúdas, você diz, não, acho que aqui eu não vou. Eu vou esperar, estamos buscando por outras possibilidades, estamos nos organizando, é visto americano, é pensando em outras coisas, para dar novos passinhos. E sabe qual que é a hora difícil? Qual? Enquanto você está em movimento, assim, tem a consulta, tem isso, tem aquilo, tem o exame, tem isso, você está em movimento, você se sente fazendo alguma coisa pela tua filha, você se sente fazendo alguma coisa pela doença. Agora, quando você passou esses compromissos, quando você não tem, assim, nada previsto para acompanhar, para fazer exame, para ver, você pensa, é agora que está doendo, porque eu não me sinto fazendo grandes coisas, você entende? E às vezes a gente fica até sem rumo, vai buscar ajuda onde? Vai acompanhar onde? Vai, né? A gente tenta criar a nossa lógica de fazer o melhor por ela, mas com uma clareza, Ana, a gente está buscando a cura. A gente quer, a gente crê que a gente vai chegar lá, né? Que isso vai acontecer, mas tem vida enquanto a gente procura a cura. Acho que essa é a grande questão que a gente aprendeu até aqui. Tem vida durante a busca. Durante essa espera tem vida. Ela é uma criança cheia de vida, cheia de alegria, com as suas demandas, com prova na escola, com o aniversário das amigas, com a viagem da turma. Ela é uma criança com todas as suas demandas. Com a alegria de sentar com a gente no almoço em família. Ela é essa menina que continua tendo tudo isso,
A doença não é ela tem uma doença, é diferente, né? É diferente quando a gente olha assim, e entender que, claro, nós vamos fazer tudo que a gente puder. Se eu puder virar o mundo do avesso buscando alguma solução para ela, entendendo também que Deus pode fazer de forma diferente do que a gente imagina, né? Mas entender que tem vida nesse caminho, que a gente tem tudo para viver com ela e não focando assim, ela não tem isso, ela não tem a visão boa como os outros têm, ela não consegue atravessar a rua sozinha porque ela não percebe se o sinal está verde para ela ou não. Mas está aí tudo que ela pode, e tudo que ela consegue, e tudo que ela dá o jeitinho dela. E todas as outras coisas que não foram afetadas, sabe? É esse olhar que a gente tenta ter. A gente espera pela cura, claro que sim, mas a gente quer viver com ela tudo de lindo que tem para viver. Ela tem só 11 anos, tem tanta coisa bonita para viver. Agora é uma fase tão legal de transição, sabe? De descobertas para ela. A gente quer viver tudo isso de uma forma tranquila. Fabi, quanto da visão ela já perdeu? Quantos por cento? 60 e pouquinho. Ou seja, hoje ela enxerga em torno de 40%. Isso, da visão central, né? Então, ela tem algumas adaptações para a escola, ela usa lupa eletrônica, ela recebe a prova dela impressa em um tamanho maior, né? Aí a escola teve toda a sensibilidade de caminhar com a gente, e aí é muito legal de ver a importância das amigas, né? De estar cercada de pessoas queridas, de pessoas que ajudam sem fazer ela se sentir estranha. Tudo que eles não querem é ser diferentes nesse período, né? Então, que ajuda com sutileza, sem fazer ela se sentir menos, né? Ela dá um jeito dela para fazer as coisas, né? Ela lê mais de pertinho, usa esses recursos que ela precisa. Algumas coisas a gente vê ela fazendo, a gente nem entende como é que ela faz. Ela Por ama fazer exemplo, as pulseirinhas de miçanguinha, é sabe? muito moda agora. Essa faixa etária, as meninas amam fazer isso, né? Mas tu pensa que pequenininho que é isso, É né? Que eu, às difícil. vezes, quando vou lá colocar no fiozinho, sofro, e ela faz com uma naturalidade que parece que ela nem olha fazendo. Ela desenvolve, assim, os outros sentidos de uma forma diferente. Uma coisa que tem que cuidar em casa é que ela escuta absurdamente bem. Ela escuta, assim, uma audição maravilhosa, né? Então, acaba que a percepção dela vai equilibrando de outras formas, né? O que eu fico olhando, né, enquanto a gente está conversando aqui, é que você fala o tempo inteiro com o olhar brilhando e com um sorriso. E para quem está só ouvindo, dá para ouvir o seu sorriso na sua voz, né? Essa leveza e esse otimismo para poder lidar com algo que é absurdamente duro, porque é uma doença rara que ainda não tem resposta. Exato. De onde vem a sua leveza e esse sorriso e esse brilho no olhar? Às vezes eu olho para essa situação e eu penso assim, Ana, é grande demais. É grande demais. Eu não sei lidar com um negócio tão grande assim. Quando veio o diagnóstico dela, foi muito duro para mim como mãe, né? Como aquela mãe que quer resolver, aquela mãe que quer proporcionar tudo e mais um pouco para sua filha, né? Ela é minha duplinha, né? Então, se fosse em mim, o peso seria outro, mas é nela, o meu bem mais precioso. Eu tive literalmente, assim, 3 semanas muito difíceis, 3 semanas que eu não queria falar no assunto. 3 semanas que eu chorei, acho que de manhã, de tarde, de noite, eu chorava dirigindo, eu chorava tomando banho, eu chorava trabalhando, e foi isso, eu precisei viver, né, aquilo ali, foram 3 semanas muito duras, e naquele primeiro momento você pensa, as coisas não vão para o lugar, isso aqui não vai se ajeitar, a minha vida agora vai ser isso. O baque inicial é esse. E aos poucos, você vai entendendo, você vai falando para você mesma, é aqui comigo, é aqui na minha casa, é a minha filha, eu não estou vendo a campanha de alguém que está vivendo uma doença rara pela internet, é aqui. Tá? Então, vai sentando, vai acalmando o coração, você vai entendendo que é isso. Se você não tem fé, se você não tem onde você sustentar a tua vida, eu acho que a casa cai, né? Nós temos a nossa fé, nós cremos no que Deus vai fazer pela nossa menina, nós colocamos a nossa esperança nisso, a nossa confiança nisso, e a partir do momento que você vai fazendo as coisas, você vai indo para médico, você vai indo para lá, você vai indo para cá, você não tem a resposta do dia seguinte, mas você vê que no dia seguinte o degrau está lá para você pisar. Eu acho que daí vem a leveza, dessa confiança de que o degrau para o dia seguinte vai estar lá. Às vezes eu vou ter que descer 3 degraus, como foi ir para a Suíça e receber um não, foi descer muitos degraus.
mas é entender que vão existir outros, que vai ter a possibilidade de buscar outras coisas. E muito do sorriso que a gente consegue ter hoje é pela menina preciosa que ela é, né? É olhar que um diagnóstico não acabou com a vida dela. Sabe que eu ouvi de uma pessoa isso quando as pessoas começaram a saber do que ela estava vivendo, né? E uma mãe disse assim para mim: nossa, se isso fosse na minha casa, ia acabar com a gente. Se isso fosse com a minha filha, ia acabar com ela. E eu não acho que acaba. Eu acho que você tem que entender, claro que eu preferia não passar por isso, claro que eu queria que nenhuma criança passasse por isso, não é porque é a minha, eu queria que ninguém passasse por isso, mas você vai entender que a gente vive num mundo que tem dor, num mundo que vai ter a parte ruim, e que dependendo do jeito que eu encarar, vai ser pior ainda. Se eu levar isso agora como ai, 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 coitada da minha filha, o que nós vamos fazer? Vai ser pior, Ana, não vai ajudar em nada. A gente tenta levar a vida do jeito que ajude a ter o bem-estar ao nosso redor, ter ela feliz, ter ela saudável, ter ela com todo o resto andando bem. Claro que vem aí os seus percalços da vida. Ela não tem só dias bons. Ela não é otimista todo dia. Tem dias que ela vem frustrada da escola, ela chora, ela diz: mãe, eu queria que não fosse assim. Ela faz a oração dela pedindo para os cientistas estudarem mais. Um dia ela disse assim para mim, Ana, ela mexeu comigo, pensa, ela tinha 10 anos quando ela me disse isso, ela disse assim para mim: mãe, eu tô achando que esses cientistas trabalham menos do que você. Porque você trabalha o dia todo, né? Você rende. Eu estou achando que eles trabalham poucas horas por dia, porque eles não estão descobrindo o que precisa descobrir, eles não estão chegando nas respostas que precisa chegar. E daí, aos 10 anos de idade, ela diz assim para mim: mas pensando bem, ó, quando a gente vai lá na farmácia, tem um monte de remédio para pressão alta, porque um monte de gente tem pressão alta, mas essa minha doença é pouca gente que tem. Então, eles devem estar estudando mais sobre as coisas que muita gente tem. A conclusão dela, aos 10 aninhos de idade. Quando a gente escuta esse tipo de coisa, Ana, a gente vai levar a vida de um jeito mais leve, querendo conduzir ela com muito amor, cercando ela de tudo que ela precisa. E aí, quando eu falo de cercar de tudo que precisa, não é de coisa, né? É de gente, é de carinho, é de amor, de segurança, de que a gente vai caminhar com ela nas partes boas e nas partes difíceis da vida. E entender que nós temos um fato, nós temos um diagnóstico, mas o diagnóstico não é a nossa filha, ele faz parte da vida da nossa filha, né? Ô, Fabi, assim, né, eu tô aqui morrendo de chorar, emocionadíssima, e você tá Mãe. pleno. Você consola as outras pessoas quando você conta do diagnóstico? Ah, já aconteceu. É claro que, assim, tem os dias que sou eu que preciso ser consolado. Eu também tenho os dias de que desanimo, que penso: eu não quero mais pesquisar sobre esse negócio, não quero mais estudar esse negócio, quero fingir que esse negócio não existe. Mas no dia seguinte você já respirou e já tá tudo bem. E foi um processo para mim entender que pode chorar, que tá tudo certo. Eu nunca tive muito isso em mim, né? Eu sempre fui aquela mais forte que estava ali para ajudar as pessoas, e quando bateu em mim eu tive que entender: pode chorar, tá tudo bem, mas conversando com pessoas, as pessoas às vezes querem saber, né, como é que é, elas fazem perguntas, estão elas ali, né, chorando, precisando de um consolo, e é isso. Às vezes a gente vai consolar e às vezes a gente vai ser consolado. É entender que a gente não precisa ser forte o tempo todo e tá tudo bem. Entender que às vezes você vai sair de um médico muito triste, muito chateada com aquilo que você ouviu, e é isso, você vai ter que conviver, vai ter que digerir, vai ter que ir para o próximo dia. A Lê sempre nos dá uns shows assim que são meio inexplicáveis, né? Teve um dia, numa das consultas, que o médico falou para nós já no exame, ele disse: olha, dessa vez deu uma mexidinha na progressão, não está paradinho, então na prática ali mudou algumas coisas numericamente falando ali do tamanho dessa bola que ela tem na frente da retina dela, né? E aquilo ali me abalou de novo, ouvi: opa, tá em movimento. Aí a gente estava indo para o estacionamento, ela disse assim para mim: mãe, isso ali no exame é um número, eu já sabia que estava mais difícil todo dia. Então, Meu ali Deus. é só a constatação de uma coisa que já estava ali, então a gente não precisa ficar triste. E daí ela quis, naquele dia, ir para uma loja de coisas esportivas, ver bambolê, ver patins, ver coisas assim, e seguimos. A Letícia não existe, basicamente. Ela é uma florzinha, ela é uma preciosa. Não, é uma alma diferenciada. E assim, eu vou te falar que, na realidade, assim, o que
me emociona é justamente ver a forma como vocês estão lidando com isso, né? Eu tive contato com pessoas, assim, com doenças raras ao longo da vida como repórter e tudo mais, mas 2 casos muito próximos, um da Priscila, que a gente abriu a temporada do podcast falando sobre ela, e o outro, o Theo, que é o filho da Larissa Carvalho, minha amiga repórter, a gente trabalhou na mesma emissora, ficamos grávidas da Catarina e do Theo na mesma época, e quando veio, né, o diagnóstico do Theo, foi muito difícil, assim, e a gente só entende o peso que é um diagnóstico de uma doença rara, quando literalmente o negócio está do seu lado, né? E é um impacto que não é só na vida da pessoa, mas é da família e de todas as pessoas ao redor. E eu lembro uma coisa que a Priscila falou, é que, e tem muito a ver com o que você está falando, é que quando você tem um diagnóstico desse, você tem muitas coisas para fazer em função daquele diagnóstico. Só que aí eu vejo você falando sobre como que isso não está engolindo vocês, né? E aí eu lembro das fotos de vocês na Suíça, aquela que viagem maravilhosa, e a Letícia aquele sorriso o tempo inteiro. E eu fico pensando que privilégio para ela ter tido vocês ali, ter tido essa experiência e captar com os olhos que ela tem, com a visão que ela tem hoje, toda aquela beleza, toda aquela riqueza, e trazer para a memória dela, né, a memória visual, mas para a memória afetiva também, essas imagens, né, porque a gente torce que os cientistas trabalhem muito, gente, que bonitinha ela falando que você trabalha mais que os cientistas, a gente só torce para que os cientistas trabalhem muito para que as respostas venham, mas a gente não tem certeza de nada, e uma doença rara é muito isso, né, Fabi, é a incerteza. É zero certeza, né? Não temos respostas, e assim, não tem uma fórmula secreta para viver uma coisa assim, né? Em cada família deve cair de um jeito, né? Deve chegar ali de uma forma, mas a gente quer que ela tenha a possibilidade de viver tantas coisas, de guardar tantas coisas ali registradinhas, e ela já fala de memórias tão bonitas dessa viagem, assim, e de coisas simples, de coisas que ela viu, de coisas que ela vai guardar com ela, e isso ninguém vai tirar dela. A visão pode piorar, mas isso ninguém vai tirar dela, né? Então, a gente tem muito esse olhar de vamos olhar para tudo de bonito que tem por aí, vamos aproveitar e fazer ela continuar desenvolvendo esse olhar tão amoroso que ela tem pelo mundo, tão amoroso que ela tem pela vida, né? Essa temporada do podcast está falando sobre coragem. Você se considera uma mulher corajosa? Coragem é difícil, né, Ana? Coragem, quando você está diante de uma situação difícil, tudo que você acha que você não tem é coragem. E aí você começa a encontrar ela dentro de você começa a puxar ela de onde você não sabia nem que existia, né? E no nosso caso, eu acho que coragem tem muito a ver com esperança, né? Elas caminham juntas, de ok, a gente busca coragem para enfrentar as coisas, para buscar o que precisar buscar, mas quem puxa a nossa coragem, eu acho que é a esperança. É a esperança de fazer ela ter uma condição boa, é a esperança de buscar a cura, é a esperança de outras pessoas também poderem ter essas oportunidades que ela tem de buscar, de estudar, de ver aí o que existe, né? Eu acho que as duas palavras caminham amarradinhas. Coragem, a princípio, a gente sempre pensa que a gente não tem, até que a gente precisa dela. Essa situação te deixou mais corajosa? Me deixou mais corajosa, me deixou, acho que, mais forte, mas mais vulnerável ao mesmo tempo, de saber que pode sofrer, que pode doer, que tá tudo bem e que é normal, né? A gente não vai ter só a parte forte, corajosa, a gente vai ter a outra parte que faz parte de quem nós somos, né? E coragem, Ana, muito de aproveitar o que a gente está vivendo hoje, e no sentido assim, uma coisa que foi muito, muito, muito difícil para mim é que eu queria ter o cenário lá da frente. Eu queria pensar na minha filha daqui a 5 anos. Como é que vai ser daqui a 10 anos? Como é que vai ser quando ela terminar a escola? Como é que vai ser quando ela se casar? Eu queria respostas que eu não posso ter. Eu não sei nem do dia seguinte, né? Então, quando você pega a sua coragem e coloca ela para tirar o peso do amanhã, opa, ela vai te ajudar muito. Não dá para você
assim, se a gente pensa num cenário de uma criança saudável, a gente não tem o cenário dela daqui a 5 anos, 10 anos, porque a gente não sabe o que vai encontrar no caminho, né? A gente ali tem uma possibilidade dessa progressão, a gente sabe, a gente tem um fato, né? Mas todos nós, como pais, não temos nenhuma noção de todos os outros fatos dos nossos filhos. A gente tenta construir na nossa mente ali, né? Como é que será que vai ser quando ela for grande? Ela é uma menina muito maternal, né? Então eu sempre imagino ela e a mãe no futuro, né? Ela tem toda essa coisa de querer cuidar dos menores, né? Então a gente vai imaginando cenários, mas aprender a imaginar com tranquilidade, sabendo eu não controlo esse cenário dela daqui 10, 15, 20 anos, eu não controlo nem o dia de amanhã dela. Então, eu precisei de muita coragem para me desprender dessa necessidade de saber o que ia acontecer com ela no futuro. De entender, hoje eu tenho minha filha aqui, assim, com essa condição, nós vamos viver cada dia de mãozinha dada, né, desfrutando de cada passo que tem por aí, mas vamos parar de querer resolver como é que vai ser daqui 10 anos, porque isso só traz ansiedade, isso só traz a parte difícil e traz peso, Iana. A gente, como mãe, não tem esse tipo de resposta, né? Então, só como mãe, a gente, como ser humano, não tem esse tipo de resposta sobre o amanhã. É entender que é hoje, claro que tem coisas que a gente pode fazer, não é sentar e esperar e deixar o futuro fazer o que ele quiser, né? Tem a nossa parte como pais do que nós podemos fazer, mas entender que a gente não controla e que querer enxergar o amanhã, a gente perde o tempo de olhar para o hoje, né? A gente está perdendo a oportunidade de focar no que a gente tem hoje, se a gente estiver cuidando só com o que vem lá para frente, né? Esse foi um processo grande na minha vida, entender que eu não preciso saber o que vai acontecer daqui 10 anos e tá tudo bem. Nossa, Fabi, e a verdade é isso, né? A gente, como pais, o tempo todo, a gente está querendo dar aquela mãozinha para o futuro do filho, né? A gente quer pagar a melhor escola que a gente tem condição, a gente quer oferecer as melhores oportunidades. Aquilo, onde o nosso braço alcança, A gente vai. a gente quer fazer. Mas, na verdade, é isso. A gente não tem controle nenhum. A gente não sabe. E não é só por causa de um diagnóstico de uma doença, mas é porque é isso, a gente não tem controle sobre a vida. Essa é a vida. Essa é a vida. E que bom que a gente tem surpresas no caminho, que elas venham ótimas, que elas venham lindas, mas a gente tem que saber que as duras também vêm, elas também chegam. Às vezes a gente olha para uma família, a gente pensa, nossa, que família ideal, lá não deve acontecer nada. Lá também deve ter perrengue, gente. O mundo tem perrengues, o mundo é assim, né? E é entender que como a gente vai encarar esses perrengues vai determinar muito de como vão ser os nossos dias e como vai ser, como a gente vai chegar lá no futuro também, né? Em algum momento você pensou por que com a gente? Vem a pergunta lá no começo de por que com a gente, né? De o que eu fiz de errado, né? E daí, quando você vai entender geneticamente falando, né? Que metade está comigo e metade está com meu marido, e por isso nenhum dos dois desenvolve, mas é a junção. Daí, uma pessoa falou para mim, Iana, uma pessoa teve essa coragem de dizer isso para mim. Meu, então vocês casaram errado. Vocês não deviam ter se casado. Se a gente não tivesse casado, a lei não seria lei, né? E eu preciso olhar para a Lê com todas as coisas maravilhosas que ela tem. A gente vê a mistura dos dois ali, né? Mentira, ela é a cara só do pai. Mas ela tem um jeitinho da mãe que ela Ai, tá compensa bom. a cara do pai. Só se for, porque é tipo aqui em casa, a Catarina Fisicamente e é muito, não, né? os dois são iguais. Mas É brincadeira. muito pai. Agora, que comentário infeliz, né? Tem, isso a gente tem que entender que nesse contexto vão vir os comentários infelizes e você precisa, vem assim, muita gente que agrega no que te fala, sem dúvida nenhuma, e eu acho que elas compensam esses comentários perdidos, eu acho que são muito menores os perdidos, né, mas a pessoa falou para mim, nossa, então, a questão é que vocês não deviam ter se casado, que nada, deixa meu casamento aqui, né, a nossa filha não seria a nossa filha se não fosse a nossa mistura, né, tem tanta coisa boa para olhar e ler ali para ela, mas houve essa condição genética desse encontro improvável, né? A gente brinca que é a loteria ao contrário. Hoje a gente consegue brincar falando, né? Que é a loteria ao contrário. Claro que no começo eu não consegui brincar, eu não achei, né? Eu não olhava assim, né? No começo a gente olha tudo com mais peso, a gente olha tudo com sem entender, né? E à medida que o tempo vai passando, as coisas vão sentando, a vida vai indo para o lugar. Eu lembro o dia que
que a minha cabeleireira falou assim para mim, nossa, Fábio, logo depois do diagnóstico da Lê, acho que eu fiquei um tempão sem ir lá. De quando eu fui, meu cabelo estava já super longo, que ela sabe que não é normal, que eu não gosto de deixar super longo, e ela disse assim para mim, nossa, Fábio, o que aconteceu contigo que você não vinha? Eu te mandava mensagem para a gente marcar, você não vinha. Eu falei para ela, eu não estava com vontade. Meu olhar não estava para isso, eu não estava interessada nessa parte, e depois as coisas vão caminhando, vão indo para o seu lugar, e você percebe, a vida vai continuar. Você tem essa questão para lidar, mas todas as outras continuam. Tua casa precisa continuar funcionando, teu trabalho vai precisar continuar acontecendo. Às vezes o teu trabalho vai ter que até continuar mais acontecendo, né? Porque a gente pedia, né? A gente orava lá e dizia, Deus, nos dá condições financeiras para dar conta do que a gente vai precisar dar conta. O que Deus mandou para nós? Deus mandou trabalho. Vamos ser gratos por esse muito trabalho e respeitar esses nossos momentos, de que às vezes você não vai querer nada mesmo. Você vai querer estar ali no teu desânimo, na tua quietude, e isso também faz parte do processo de viver algo grande assim. Como que vocês lidam com o capacitismo? É delicado, né, Iana? É uma coisa que até então não fazia parte, assim, do nosso contexto, numa vivência em que nós estamos no centro da questão e não nós lidando com outras pessoas, né? É delicado, eu sinto na geração da Lê uma geração melhor nesse sentido, uma geração melhor nesse sentido. A gente encontra mais dificuldade, eu acho que com os adultos do que com as crianças. As crianças, entre elas se resolvem, mas entre os adultos, muitas vezes acontece um olhar assim de ela não consegue, de oferecer coisas para ela que ela nem precisa, Por né? exemplo? De querer dar recursos para ela que ela não precisa, né? A gente, até na escola, a gente conversa muito assim sobre dar recursos para ela só à medida que ela precisar. Hoje, por exemplo, ela não precisa de mais tempo para fazer uma prova, ela dá conta no mesmo momento que os colegas dela estão fazendo a prova. Mas as pessoas, coitadinha, mas deixa ela usar mais tempo. Ela não quer ser a coitadinha que precisa usar mais tempo, por enquanto ela dá conta ali naquele tempo. Mas o olhar, assim, acontece, assim, às vezes, por parte de algumas mães, assim, não, eu não quero que o meu filho faça trabalho com ela, porque com ela o rendimento vai ser diferente, ela não consegue fazer como as outras crianças conseguem. Mas a minha alegria diante disso é perceber que nas crianças isso está muito mais bem resolvido. Elas são uma geração melhor nesse sentido de conviver com as diferenças. Para elas tem uma naturalidade maior. E os adultos têm muita coisa assim de classificar, colocar em caixinha, esse é assim, esse é assim, esse é assim, né? E aí começar a tratar de um jeito, ou de oferecer coisas que não precisa, ou de tratar como ser menos do que os demais são, né? E aí a gente conversa bastante com ela sobre esse assunto, ela não se sente menos por isso, né? Ela diz assim, ela mesma diz que ela tem jeitos diferentes de fazer as coisas. Isso é um fato, né? Mas a gente tem muito a evoluir nesse sentido. A gente, como ser humano, eu falo, né? A gente tem muito a evoluir nesse sentido de olhar para as outras pessoas não pelo que elas têm, né? Não pela condição delas. Elas não deixam de ser ser humano, de ser merecedores de amor, de ser merecedores de atenção e de carinho pela condição delas, né? Ou elas não merecem de uma forma diferente do que os outros, né? A gente tem que se colocar nesse mesmo patamar. E na gente desenvolve muito, assim, o entender a situação dos outros. A gente começou a olhar para a situação de outras pessoas de outra forma quando bateu na nossa casa, né? Então a gente não cobra também o olhar do outro que nunca viveu isso ali, assim como a gente não pode cobrar do outro as perguntas sempre adequadas. Vão vir as perguntas inadequadas, porque aquilo ali é novo. Às vezes a gente não sabe como reagir diante de uma coisa, por que a gente vai esperar que o outro saiba, né? O que incomoda vocês? O que nos incomoda, às vezes, essa coisa assim de classificar a pessoa e colocar isso como uma sentença de vida para ela, né? Não é a sentença de vida dela, né? Isso a gente não pode considerar, não é a nossa filha, é algo que a nossa filha tem. Isso a gente repete para a gente, acho que todos os dias, mas incomoda ver o quanto as pessoas querem dar seus palpites das fórmulas que viram no YouTube. Tem gente que fala na boa intenção, mas tem gente que fala assim para dar uma cutucada que dói, né?
E por que que vocês ainda não fizeram isso? Por que que vocês ainda não buscaram isso? Gente, estou buscando tudo que eu posso e mais um pouco, né? Então, as pessoas têm uma necessidade, assim, de comparar as dores, né? Ah, tua família está vivendo uma grande dor, mas a minha, deixa eu te contar. Gente, eu não quero brincar de competição de dor, né? Tem competições mais legais, mais saudáveis, né? Essa coisa me incomoda, de focar sempre na parte difícil, na parte ruim, mas porque a gente não tem essa característica, mas eu tenho dificuldade de lidar com essa parte, de vamos competir para quem está sofrendo mais. E Ana, me conta aí na tua família qual é o perrengue, e a gente vai ver qual é o maior. E a pessoa começa a acrescentar, mas porque tu não sabe como é que é lá com a minha tia que teve isso e aquilo, sabe? Ninguém ganha nada de competição para quem a vida está mais difícil, para quem tem mais perrengue, para quem a vida é mais injusta. Não existe esse tipo de competição, né? Não tem existe. Não leva a nada, né? Não leva a nada e, na verdade, eu acho que só traz amargura, né? Não tem nada de bom nisso. Claro que a gente tem que se solidarizar com o que o outro está vivendo, mas é muito diferente se solidarizar e querer mostrar que a sua dor é maior para não validar a dor daquele que está sentindo uma que é difícil, sabe? O que uma família que tem, né, uma pessoa com PCD, né, a pessoa com deficiência, ela espera das outras famílias? Acolhimento. Espera um olhar de amor, um olhar de que está tudo bem, de que vão ter algumas coisas que essa criança, por exemplo, vai fazer de forma diferente, mas ela não deixa de ser uma criança, como o seu filho perfeito é, né? Essa é a expectativa, é do simples, não precisa vir me falar sobre coisas complexas, o que a gente espera é simplicidade, é que a nossa filha seja abraçada pelas famílias, dos colegas, dos amigos, tratada da mesma forma como qualquer outra, ela não quer se sentir diferente, ela não quer que trate ela como coitada, ela não gosta disso, né? Ela, quando perguntam para ela sobre o assunto, ela responde, mas a vida dela não é só isso, né? A gente espera muito esse olhar dela como um todo. Ela é uma criança como qualquer outra e ela não precisa ser vista só por isso, né? E com uma criança como qualquer outra, quais são os sonhos dela? Ah, ela tem muitos sonhos, ela tem muitos sonhos, ela é cheia de criatividade e é engraçado que os sonhos dela não são limitados por essa condição dela. Ela não deixou de sonhar sonhos que ela sempre teve por causa disso, né? Ela sabe que talvez no caminho ela vai precisar adaptar algum sonho. Ela é aquela menina que ela fala assim: eu quero estudar um monte de coisa, um monte de cursos curtinhos. Essa geração já não tem mais aquela coisa tão óbvia de que vai terminar a escola e que vai para a universidade. Ela fala: eu quero fazer muitos cursos de várias coisas, né? Ela tem muito esse olhar para a criatividade. Ela diz, ela já está na fase de dizer que ela vai ser uma grande confeiteira, né? Que venha por aí uma grande confeiteira, então, né? Mas ela sonha com viver coisas legais, com viagens, com a próxima festa de aniversário dela, que já está no planejamento dela. Ela sonha coisas como qualquer outra menina sonha, né? Com a sua simplicidade, com a sua alegria de viver essa fase. E teve um livro que acolheu o meu coração, ele está aqui pertinho de mim até, que é Enquanto Isso, o nome do livro. Enquanto Isso, que ele fala do que a gente deve fazer enquanto a gente espera. Né? E ali mostra para a gente que a espera tem vida, que a espera é o processo, é a caminhada, é cada degrauzinho, e fala de esperas de tantas pessoas em contextos diferentes, tinha contexto de saúde, tinha espera de filho, tanta coisa legal ali que você percebe, não é só você que está esperando. As pessoas esperam, e isso faz parte da nossa vida, faz parte desse pacote, e a forma como a gente escolhe esperar vai determinar muita coisa. Então, esse foi super legal nessa nossa caminhada. Ai, mostra pra gente a capa. Qual que é o Mostra, tá autor? aqui A do meu autora? ladinho. Tá aqui do meu ladinho, ó. Enquanto Isso. Um merchan dela. Ah, da Fernanda Witwicki. Muito legal, muito legal. Ela conta a história dela na espera de filhos, mas ali a gente se identifica em todos os sentidos, como mulher, como mãe, como ser humano, esperando sempre por alguma coisa, sabe? E mostra que a espera pode não ser tão dura como a gente tende a fazer ela ser.
O que é coragem para vocês hoje? Coragem é olhar para o que a gente tem hoje com alegria, com gratidão, sem se preocupar com o que vem amanhã, com o que vem no ano que vem. Coragem é abraçar a nossa filha com a condição dela, com a beleza dela, com a grandeza dela, e viver a cada dia, viver um dia de cada vez. Para mim, isso é coragem. Fabi, muito obrigada por essa conversa tão sensível, tão sincera, tão aberta e, ao mesmo tempo, inspiradora, né? Do início ao fim, desde a hora que você falou oi aqui, a gente sente esperança, a gente sente leveza e você sorri com os olhos e você sorri com a sua voz. Então, o meu desejo sincero é para que os cientistas trabalhem como nunca, é que as respostas venham e que, enquanto isso, vocês têm muita vida e que vocês usufruam e que vocês armazenem, né, colecionem memórias, né, que a Letícia, que bom que ela está tendo a chance de colecionar imagens, colecionar aquelas cenas que ela vai querer guardar e vai lembrar para o resto da vida, enxergando ou não, né? Exato. Porque definitivamente ela é uma criança que não está no escuro. Na verdade, ela nunca esteve no escuro. Em todos os sentidos, né? A gente entende esse escuro com um significado muito maior, né? Ela não está sozinha, né? Ela tem todo o amparo, ela tem a fé dela, ela acredita muito que vai ficar tudo bem e a gente também acredita nisso. Vai ficar tudo bem, independente do que vier pela frente. Uma alegria estar contigo, Iana. Obrigada por esse convite, um convite que foi assim, né? Vamos lá, vamos fazer? Vamos. E que bom que você topou. Isso para mim é coragem também, tá? Eu topar um convite de uma hora para outra e vir e falar. Olha, um beijo para vocês. Beijão, muito querida. Obrigada por essa conversa, viu? E semana que vem, mais podcast.